Então, agora a gente vai dar continuidade para os nossos estudos. Nós vimos referente ao sistema respiratório antes de sair. Então, a questão da expiração, os componentes daquele sistema, né? Cavidades nasais, as narinas, traqueias, enfim. Nós vimos referente à sua estrutura, o vídeo tá lá também ainda, né? O videozinho e a explicação, nós fizemos testes sobre isso. E a questão também dos cuidados que a gente precisa ter com o nosso sistema respiratório. Então, a questão de ficar atentos, né? Principalmente quem já tem questão de asma, uma bronquite, porque pode desenvolver aí algo mais sério. O Covid-19, essa pandemia, o sistema mais atacado, que mais assim ele vai em cima, é o respiratório. Então, quem já tem a imunidade baixa, corre o maior risco. Ou aqueles que têm outros tipos de enfermidades, como a gente ficou acompanhando aí esse período todo. Por isso a importância de cada um no seu espaço, né? Evitar aglomerações, ficar em casa, sair em último caso e tomar todas as precauções, correto? Então tá bom. Agora nós vamos entrar num outro sistema. Nós vamos entrar no sistema cardiovascular, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre os componentes desse sistema também, tá? E aí a gente vai entender a importância dele. Tudo no nosso corpo trabalha em conjunto, é como uma engrenagem. Precisa estar encaixado perfeitamente, funcionando tudo certinho. Se uma coisinha está fora do lugar, a gente já sente, não é mesmo? É como se a bateria de um relógio, você pega um relógio, se ela começa a dar problema, ele já não vai funcionar do mesmo jeito. Se alguma engrenagem do relógio não tiver com o encaixe perfeito, vai atrapalhar o funcionamento dele. E assim o nosso corpo. Tudo bem até aqui? E aí, esse sistema, ele é responsável pelo quê? Esse sistema, ele é responsável pelo transporte e a distribuição da substância, né? Do nosso corpo. Então, desde aquela que a gente precisa, né? Do que as células precisam para funcionar, até a questão da eliminação das mesmas. E aí a gente vai conhecer um pouquinho da sua estrutura, tá? Dos componentes dele. Em relação aos vasos sanguíneos, a gente tem vasos sanguíneos, eles parecem, são pequenos tubos. Vocês, aí na apostila de vocês, na página, deixa eu pegar aqui, ó. Na página 232, vocês vão poder acompanhar direitinho toda a estrutura dele. E nós vamos fazer, se tivesse presencial, a gente ia fazer até um trabalho, né? Eu ia pôr vocês tudo no chão lá para fazer um desenho e representar isso daí, que ia ser como um trabalho show vocês darem uma aula sobre isso. Mas essa ideia ainda não está 100% eliminada. Porque vocês podem gravar uma videoaula, mas calma, uma coisa de cada vez. Vamos para cá primeiro? Depois a gente volta no assunto do trabalhinho, certo? Então tá. Aí eu tenho vasos sanguíneos. Então eles parecem pequenos tubos. Depois eu vou jogar uma imagem e vocês vão poder acompanhar melhor e maior. Dentro desses vasos sanguíneos, a gente tem as suas classificações. Então, os vasos sanguíneos eles são classificados como artérias, como veias e como os capilares. Tá? Isso em relação a vasos sanguíneos. Depois do sangue, no sangue aí a gente tem a parte de hemácias, de plaquetas, leucócitos. Isso aí a gente vai entrar já já. Volta para cá. Classificados. Então, as artérias. As artérias têm umas paredes mais espessas. Se vocês forem acompanhar aqui na apostila o desenho de vocês vão conseguir visualizar certinho. Então, paredes mais extensas, mas qual que é a função das artérias? A função delas é transportar o sangue do coração para os tecidos, tá? Então, sai do coração para os tecidos. Agora, as veias. E aí, qual que é a função dela? Como que ela funciona? As veias, elas têm umas paredes mais finas, tudo bem?
Qual que é a função das veias para o nosso organismo? A artéria, o sangue, ela transporta do coração para o tecido. As veias, ela faz o inverso. Ela vai do tecido para o coração. Tudo bem? Ficou um pouquinho confuso? De novo. Artérias, sangue do coração para os tecidos. Veias, paredes mais finas, transporte do tecido para o coração. Sabe uma correia? Uma correia, ela faz isso aqui, ela passa pelo mesmo lugar, não é? Então, é isso daí. E os capilares? Os capilares, eles parecem ramos. Eles vão se espalhando assim e eles vão se conectando, tanto com as artérias quanto com as veias. Então, eles se ramificam, eles são bem fininhos, só dá para enxergar eles se for por microscópio. Caso contrário, não dá. E aí, essas ramificações, esses capilares, que a gente chama dessas ramificações, que depois vão se juntando, vão se conectando com as veias e com as artérias, qual que é a função deles? É trocar essas substâncias, tá? Essa troca de substância, ela é feita do sangue. Então, assim, essa substância do sangue com as células, tá? Dos tecidos. Então, assim, ele fica até, ali eu copiei, escrevi bem pequenininho, mas então, assim, ela troca essa substância entre o sangue, tá? As células dos tecidos. Tudo bem? Certo? Bora lá acompanhar a página 232 para vocês. Marca lá.